texto e ser capaz de extrair. Mestre Paulo, com muita honra, com muito prazer que a gente recebe mais uma vez uma pessoa do seu quilate para brilhantar o nosso grupo. E eu não estou falando isso com rasgação de seda, mas porque é a pura realidade. Hum, Você é uma pessoa que dispensa apresentação, é um dos nossos maiores neurocientistas na atualidade, especialmente na área das ciências cognitivas, professor da Unifesp, doutor pela Unifesp, pós-doutor pela Universidade de Londres, e vai nos dar uma aula sobre como a educação, e no sentido mais amplo da palavra, pode influenciar na formação do nosso cérebro. A palavra é sua, sem mais delongas, fique à vontade. A gente tem um tempo mais ou menos estimado, mas não há nenhum limite rígido. Fique à vontade e fale da maneira que você achar melhor. E mais uma vez, muito obrigado. Eu peço para que todos desliguem os microfones para que não tenha nenhuma interferência. A palavra é sua, Paulo. Sim, resta saber se apareceu o primeiro slide aí. Apareceu sim. Tá, então tá bom. Então vamos colocar em apresentação. Bom, primeiro eu queria agradecer, realmente é uma honra, eu acho, esse tipo de coisa, de compartilhamento de conhecimento. Essas coisas enriquecem realmente, e eu acho que a sua iniciativa tem que ser bastante valorizada, que é de promover isso, né? De promover essas coisas, essas, essa possibilidade. Eu queria combinar previamente uma coisa. Se quando eu estiver falando, alguém da plateia falar, não, peraí, mas isso não é bem assim, com a autorização do professor Gameleira, eu gostaria que falasse, um momento, eu acho que não é bem assim. Mas não se esqueçam que durante a apresentação eu não vou estar vendo vocês, então vai ter que ser um áudio mesmo, não adianta pôr no chat, eu não vou ter acesso ao chat até o final. Combinado? Paulo, é claro, mas você poderia colocar a apresentação em tela cheia, Hum, porque acho que ficaria melhor. não, assim você quer dizer, né? Peraí. Isso. Pronto, assim, tá ótimo. Não, isso sim, mas o que eu não vou ter é acesso ao chat. Então, se alguém falar, não, peraí, isso não é bem assim, Ah, claro, eu entendi, sim. aí Tranquilo, vocês pode, mas aí vai ter que ser por áudio, porque eu não vou ter acesso aí. tranquilo, a gente vê isso, sim. Então, esse aqui é um tema bem amplo, bem difuso, bem, né? Porque, na verdade, se você for ver a relação entre cérebro e educação, ela é múltipla, né? Aí tem algumas definições que podem ser discutidas, eu não estou dizendo é isto, eu estou dizendo só que é uma visão disto, que seria mais ou menos aquela, né? A cognição como um processo de aquisição de um conhecimento, né? Que é estudada pela neuropsicologia. Eventualmente eu vou falar um pouco de alguns resultados de neuropsicologia. E basicamente o que a neuropsicologia faz é tentar estabelecer uma relação entre base biológica e função cognitiva. Isto é, o que eu preciso de áreas, redes no cérebro para esta determinada função cognitiva. E a educação? Aqui eu queria chamar a atenção para três coisas distintas. Uma é a educação em si. A educação não necessariamente é formal. Tanto assim que você pode ver povos que não têm a escrita, né? E que eles têm uma educação, só que a educação deles se dá de outra maneira. Mas se você quiser pegar no sentido bem amplo a educação, seria a transferência de hábitos, de valores de uma comunidade de uma geração para a geração seguinte. Quando não tem a formal, é uma transmissão oral, né, da educação, desse compartilhamento. Escolaridade tem várias definições possíveis. A mais restritiva é o tempo de permanência de alunos no período escolar. 1 ano, 2 anos e assim por diante. E, finalmente, a alfabetização, este sim, não vai nos interessar aqui. Os outros também, mas esse particularmente, que é o processo de aquisição da tecnologia da escrita, isto é, os processos que você precisa para ler e para escrever. Isso aí seria a alfabetização.
Mas eu queria chamar a atenção que escolaridade e alfabetização não necessariamente estão superpostas totalmente, é isso. E tem várias perguntas que você pode fazer sobre isso. A primeiríssima que o professor está falando é: a alfabetização modifica o cérebro? Ela pode modificar a cognição. Qual é a modificação que a escolaridade traz para o desempenho cognitivo? E a terceira coisa é que a educação pode modificar a expressão, educação formal aqui, educação formal, modificar a expressão de doenças cerebrais. Então, ela tem uma situação que pode levar a diferentes mudanças significativas em diferentes facetas da vida de uma pessoa. Antes de prosseguir, eu queria dizer uma coisa. Quando a gente fala em educação formal, você fala em linguagem. Aqui você já tem o primeiro problema. Isso que vocês estão lendo aí em cima, o palavra cão não morde, a palavra faca não corta, é de Erasmo de Roterdã. Ele escreveu isso. E que vocês têm embaixo, vocês sabem, aquela famosa pintura de Magritte, né? Ceci n'est pas une pipe, que quer dizer, isso não é um cachimbo. As duas coisas, tanto a de Erasmo de Roterdã como a de Magritte, na verdade mostram uma coisa: as palavras, como tal, são arbitrárias. Se não fossem, você não teria essa variação na denominação da mesma coisa de diferentes maneiras de acordo com o idioma. Claro que você pode pensar uma outra coisa, vou passar por isso, mas não plenamente, que é pensar mais a linguagem inata, ela na verdade, você tem algumas fonemas básicos que são comuns a todos os humanos, que, aliás, professor Gamileira, é um assunto interessantíssimo e que eu vou passar bem longe hoje para não fugir do meu foco. Mas é interessante, acreditem. Se você for olhar a escrita e a leitura, do ponto de vista de alfabeto, eu pus alguns exemplos aqui, elas são variáveis, mas todas essas outras aqui, a menos que a pessoa saiba ler em índio, ou russo, ou chinês, ou árabe, ou singalês, ou tcheco, elas dizem o mesmo que está em português, eu sei ler. Só que ela varia. Mas, independente de qual é o alfabeto, do ponto de vista cerebral, você está falando da mesma coisa. Uma primeira coisa que nós podemos pensar é: existe uma área para isso? Na verdade, a sua pergunta poderia ser: existe uma área para o reconhecimento da palavra escrita? É disso que nós estamos falando aqui. Ela existe. Aqui vocês estão vendo um cérebro como se fosse visto de baixo para cima, e, na verdade, tem várias áreas discretas. Então, tem lá, né, o que está aqui em vermelho, o giro lingual, que reconhece faces, ao lado dele, mas mais mesial, um outro que identifica. Olha aqui, ó, quando eu falo identifica, eu não estou falando assim, que é o que você usa para dizer isso é uma casa. Não, não é isso, é individualização. Da mesma maneira que os rostos são individualizáveis, isto é, olhando o rosto você sabe exatamente a quem ele pertence, você pode olhar uma casa e falar: esta é a casa do João. E mais lateralmente, você tem esta área aqui, olha, em azul, desculpe, essa em preto, essa faixazinha, que é das palavras. E a de individualização de objetos, né, de estímulos menores. E o que você está vendo aqui é o recrutamento dessas áreas em conjunto, mostrando a localização delas. E isso vai voltar, vocês podem ter certeza, né? Como área temporal inferior, né? O giro temporal inferior. Ele é importante, porque nós vamos falar aqui, né? E se você for pensar sobre essa história da leitura, também da escrita, é invejável. Porque você pode reconhecer a mesma letra, por exemplo, aqui como A, ainda que ela tenha se modificado, porque uma está em maiúsculo, outra está em minúsculo. E aí a forma é totalmente diferente. Ou, numa outra maneira, quando ela está em letra de forma ou letra cursiva.
Mas, previamente, aí você tem uma outra coisa. Você pode ver estímulos idênticos, por exemplo, número 6 e número 9, ou a letra D e a letra B, cuja única diferença é na direção, né? Quando você olha, você sabe perfeitamente, isso aqui é um 6. Se eu girasse isso, você diria, não, isso aqui é um 9, né? Você ainda pode pensar, bom, isso aí é orientação, isso aí é área visual, e é mesmo, né? Neste caso é. Mas aqui você não tem como usar esse mesmo argumento, porque aqui não é uma questão de rotação, é uma questão de forma. No entanto, nos dois casos, esse da palavra a palavra e casa a casa, estamos falando da mesma coisa, né? E o nosso cérebro é capaz, com o processo de alfabetização, de aquisição da tecnologia da escrita e da leitura também, ele é capaz de fazer isso, identificar, não, é a mesma coisa, ainda que o formato seja diferente, né? Aqui, nós vamos entrar numa outra coisa, tá bom, é uma coisa complexa, né, eficiente, porque ela consegue pegar isso tudo e extrair um sentido de semelhança, né, nas letras, nos números e assim por diante. Agora, essas coisas, nós não podemos considerar que tenham vindo ao acaso. O que eu estou dizendo é, qualquer mudança no nosso comportamento, na nossa biologia, no nosso cérebro, ela entra e permanece porque ela é uma vantagem evolutiva, né? Se vocês quiserem um exemplo clássico disso, a bipedestação, do ponto de vista evolutivo, para quem vivia na savana, do ponto de vista de busca de alimento ou de localização de predadores, era uma tremenda vantagem, porque você via acima da grama alta. Você estava em vantagem, e nos tornamos bípedes, olhando por esse lado. Agora, com a escrita, teve uma coisa, ela surgiu em diferentes regiões do mundo. Eu estou dando dois exemplos aqui, o de Harappa, que é no Vale do Indus, e o da Mesopotâmia. Você pode pensar, mas qual é a vantagem evolutiva? Por que deveríamos aprender isso? Na verdade, não é coincidência. Nos dois casos, particularmente o de Harappa, no Vale do Indus está a cidade mais antiga que já identificada até hoje. Provavelmente, quando os humanos começaram a formar agrupamentos maiores e com atividades mais complexas, eles precisavam recorrer a outra coisa que não fosse só o registro oral. O registro oral funciona nas tribos, onde são grupos pequenos com atividades mais simples. Então, você pode transmitir oralmente as coisas. O que aconteceu, qual foi a caça, a colheita, etc. Quando os grupos se tornam maiores, atividades mais complexas, você precisa estabelecer algum tipo de registro. E não é coincidência que, com o desenvolvimento biológico, portanto, a nossa possibilidade de sobrevivência até a idade adulta e reprodutiva nos tenha tornado mais numerosos, e isto levou aos agrupamentos, o que levou a um problema. Como é que nós mantemos isso aqui funcionando? Se você for olhar, né, pegando aqui o exemplo da Mesopotâmia, era pragmático. Basicamente, principalmente os primeiros tabletes mesopotâmios eram contabilidade. O que você via lá é quanto entrou, quanto saiu, quantos escravos, quantas medidas de trigo e assim por diante. O problema é, como era uma contabilidade complexa, essa foi a solução encontrada, né? Mas aí teve um segundo salto. O segundo salto foi, eu posso estar errado, se alguém tiver outra informação, pode, por favor, comentar, foi o acadiano. O acadiano não é a primeira língua escrita. Como nós vimos, a de Harappa é mais antiga, dos mesopotâmios também. Mas esta é uma língua que tem uma outra coisa, ela passou um pouquinho além do pragmatismo. Porque se você for olhar o acadiano, ele já tem substantivos, ele tem adjetivos, como nós fazemos hoje, ele tem variação para substantivo e adjetivo de acordo com o gênero, com o número de exemplares,
com a intenção, ou seja, declinações. Ele tem conjugações verbais para a primeira, segunda e terceira pessoa. Então, já é um salto bem acima. Nesse sentido, podemos entender assim: aquilo que começou como uma vantagem evolutiva para grupos grandes e com atividades complexas, passou a uma etapa de transmitir informações mais sofisticadas. Por isso que precisava disso, de conjugar, de substantivo, de adjetivo e tal. Né? Então, essa é a primeira língua mais sofisticada, é isso que eu estou dizendo. Não que é a primeira língua escrita, não é. Mas nesse nível de sofisticação é. Se algum de vocês tem interesse no acadiano, dado a importância dele, eu sugiro isso aqui, olha. Para quem tem interesse, tem um dicionário de acadiano da Universidade de Chicago. Fiquem à vontade, o link está aí embaixo. Agora, como é que a gente fez? Então, é uma vantagem evolutiva, e como é que essa vantagem ela se faz? Porque o cérebro, ao longo da evolução justamente, o nosso particularmente, ele se organizou em mapas corticais. Aí entra isso, a escrita. A escrita é um novo aprendizado, e bem do novo, né? Aí você pode pensar em duas possibilidades. Ou você modifica a arquitetura pré-existente, né, via plasticidade neuronal, ou via própria plasticidade você recicla áreas, né? Então vamos ver uma coisa. Eu espero não ofender a autoestima de ninguém, mas não se iludam que só nós sabemos identificar letras. Não somos só nós. Outros primatas também conseguem. O que eu estou mostrando aqui tem vários estudos nesse sentido. Mas o que eu estou mostrando aqui foi feito com babuínos. Eu queria chamar a atenção de vocês para duas coisas. Você pode treinar primatas para leitura de letras e de séries de letras formando palavras. Né? Mas esse daqui, que é o que me interessa nesse momento, por uma outra razão, eles não eram não treinados. Né? Nesse sentido, eles eram animais virgens em relação ao aprendizado de leitura. Por que fazer com animais virgens? Porque você quer identificar, partindo da premissa, nós e primatas, em algum momento lá atrás, e esse momento foi bem lá atrás, hein? Eu posso estar errando o número, mas alguma coisa como uns 6 milhões de anos atrás, nós e os chimpanzés nos separamos e fomos em frente, cada um na sua. Né? Quando você usa um animal, um exemplar, como um babuíno não treinado, você que está tentando trazer de volta o cérebro daqueles primeiros homens que lá no Vale do Indus, na Mesopotâmia, na China, a escrita de maneira mais ou menos, no México, mais ou menos simultânea, como é que eles poderiam ter feito? O que foi feito? O que você vê aqui é assim. Para isso aqui, ó. Foram apresentadas letras, o animal só ficava olhando, era um observador passivo, mas eram estímulos sucessivos, né? Para ver o efeito de novidade. Ou séries de letras, né? Cordas de letras, que podiam ser ou palavras, como vocês estão vendo aqui, ou não palavras. Isso era apresentado para o animal. E ele estava olhando para a tela e analisando. Enquanto ele analisava, era feito um registro. O registro era, basicamente, o que nos interessa. Tinha outras áreas, mas eu não vou entrar nisso nesse momento. Tinha outras áreas, mas as áreas que interessavam mais estavam aqui, essa em verde, a área V4. Esta é a área mais inferior da córtex visual. É uma córtex visual associativa. Ela está bem na borda do cúneus. Né? E, mais do que isso, quando eram apresentados estímulos mais complexos, como esses dessa série de letras, era ativado isso aqui, porque precisava ser, já que você precisava fazer uma análise visual, mas era ativado também isso aqui, né? A córtex temporal inferior. O que casa lindamente com aquilo que eu tinha mostrado anteriormente. Foi uma reciclagem. Só voltando, desculpem eu voltar um pouquinho, só voltando aqui, ó.
ela estava aqui. Aí foi, né, com a aquisição, se tirou essa faixa que está em preto aqui para o reconhecimento de palavras. Então, nosso cérebro, por uma necessidade evolutiva, reciclou áreas cerebrais para isso. Porém, sem ofensas, não somos só nós que sabemos ler. Como vocês estão vendo, outros primatas também conseguem. Tá certo? Agora, como é que funciona isso? Ou seja, como é que você sabe que essas áreas de fato são ativadas? Tem uma maneira não simples, mas elegante de você demonstrar isso, que é você comparar, por exemplo, disléxicos com bons leitores. Isso foi feito com crianças. Lá, na metade da escola elementar, né? Elas já estavam aí com uns 4 ou 5 anos de escolarização. Olha, isto aqui é ativação de diferentes áreas de acordo com o estímulo. Então, é aquilo que eu já tinha mostrado lá atrás, né? Então, para rosto, vai tudo bem, né? Para formas geométricas, que você não dá nenhum sentido particular, vai tudo bem, só mostra assim, se ativa de maneira eficiente córtex visual inferior quando você está frente a estímulos visuais complexos. E aí vai para rosto, e aí para palavras, e aí você tem um problema. Até aqui vocês estão vendo? Isso aqui empata com isso em relação à forma geométrica. Esse que está em amarelo empata com esse aqui, ou seja, disléxicos e bons leitores para identificação de grandes estímulos, por exemplo, casas. Vermelho para rosto está tudo certo. Quando chega nas palavras, o bom leitor ativa essa área. O disléxico, não. Você tem um problema de ativação. Esta é uma razão biológica para dislexia. Então, isso confirma aquilo que eu tinha acabado de mostrar em relação aos babuínos. Sim, existe uma área no cérebro que, quando reciclada, nos permite a alfabetização. Nesse sentido, de cara, nós já sabemos. Sim, aquela primeira pergunta. Existe uma transformação no cérebro, no processo de aprendizado, e isso evolutivamente faz sentido, tá certo? Agora, quando as tarefas são mais complexas, olha, o que eu vou mostrar para vocês é um estudo com amostras pequenas, mas elas têm uma coisa, né? Eram mulheres, um grupo bem pequeno realmente. Na verdade, essas mulheres, só para contextualizar, elas eram do sul de Portugal, né? E o estudo foi feito na Suécia, né? Com estudo funcional. Na época, na Europa, tinha só no Karolinska. E na Suécia não tinha mulher analfabeta. As que eram por alguma outra razão, que não, porque elas não tiveram chance de ir à escola. Mas em Portugal, na época, isso mudou, é claro, era possível. Então, pegaram lá, né? 6 analfabetos, 6 pessoas com 4 anos de escolaridade. O que se pediu para essas mulheres era repetição de palavras. Não era leitura, porque leitura não dava, metade é analfabeta, né? Então, era a repetição, desculpem, de palavras e de pseudopalavras, né? Comparando analfabetas com escolarizadas. De cara, isso aqui é a taxa de sucesso na repetição de palavras. Vocês estão vendo aqui, ó. Analfabetas e alfabetizadas, mas tem uma coisa aqui. De palavras, você não vê uma diferença assim, então, né? Mas, quando você vai para não palavras, é estrondoso o negócio. Pessoas sem a escolaridade formal não conseguem repetir palavras. Eu vou dar um exemplo em seguida disso. Primeiro, se havia diferença isso foi estudo funcional, se havia diferença na ativação. Havia. Olha, só aqui, ó. O que vocês estão vendo nessas duas linhas superiores era ativação em pessoas, nas mulheres alfabetizadas, e embaixo nas mulheres não alfabetizadas.
Pode, porque elas têm que tomar um processo de decisão, elas podem ativar a mesma área, mas as mulheres alfabetizadas, elas ativavam áreas mais posteriores. Por exemplo, parietal posterior e surpresa, área V4, né? Então, você precisa disso. O que a escolaridade faz, então, é meio assim, na mesma linha daquela história de comparar crianças disléxicas com boas leitoras. Quando você tem um processo bem sucedido de escolaridade, isto faz com que você use vias neurais de outra maneira, se você reciclou essas vias. Esse é o ponto. Agora vamos ver como é que eram os erros. Olha aqui, ó. Você tinha dois tipos de coisa possível, nas não palavras, eu quero dizer. Uma era uma diferença léxico-semântica. Por exemplo, você repetir a palavra travata. Travata é muito parecido com gravata. Tasapo é muito parecido com casaco. Isso pode levar mais facilmente a um erro semântico. Por outro lado, quando você tem não palavras, ou assim, desculpa, quando é fonológico, por exemplo, cilíade, filíade, ou parepa e parifa, que são não palavras, se você só quer que repita corretamente, você tem outra coisa. Então, vamos lá. Alfabetizadas, não alfabetizadas. Que tipo de erro teve? Primeiro, previsivelmente, as analfabetas, olha, vou repetir, não era leitura, não tinha o menor cabimento, elas são analfabetas, era repetição. Na repetição, elas cometeram muito mais erros do que as alfabetizadas. Quando você ia ver assim, porque você falou cilhede, a diferença está na primeira sílaba, né? Parepa e parifa, na segunda sílaba, também teve diferença. Os erros eram mais frequentes para as pessoas, para a primeira sílaba, né? Agora, era muito mais comum um erro do tipo léxico-semântico, isto é, uma pessoa, uma mulher desse grupo, com baixa escolaridade, ela tinha mais chance de ouvir travata, em vez de ler travata, de repetir travata, desculpa, falar gravata. Houve uma indução aqui. O problema é, a indução tem mais chance, ao erro, eu quero dizer, a indução tem mais chance de funcionar bem para pessoas com analfabetas. O ponto disso aqui é outro. O ponto disso é que, voltando às mudanças que a escolaridade pode trazer para o cérebro, uma interpretação possível para esses resultados é que o processo de escolarização leva você a fazer distinções mais sutis em relação a fonemas. Isso poderia ser uma explicação para essa enorme diferença no total de erros entre alfabetizadas e analfabetas. Então, você tem aí um processamento verbal mais eficiente. Estamos falando de repetição verbal. Teoricamente, não teria nada a ver com escolaridade formal, mas como vocês estão vendo, tem. Então, uma moral possível da história é: o processo de alfabetização pode levar você a mudar a execução e a melhorar a eficiência para tarefas cognitivas que não têm, em princípio, nada a ver com a escolaridade formal. Então, muda, né? Aqui, nós estávamos falando de mulheres que nunca foram alfabetizadas. Elas já eram adultas e continuavam analfabetas. A vida era assim naquela época. Vocês podem se perguntar, e se uma pessoa for alfabetizada tardiamente? Eu vou mostrar para vocês o resultado da alfabetização tardia a partir de uma experiência. Eu acho que vocês sabem do que são as Farcs, né? As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Aquilo levou o país a um longo período de quase guerra civil, era um conflito civil, né, crônico, até um acordo de paz. Com o acordo de paz, as Farc foram legalizadas como partido político, não vem ao caso do que aconteceu, mas foi isso, né?
Porém, se você for olhar lá nos métodos, em algum lugar está aqui, olha. Na Colômbia, os guerrilheiros estão sendo reintegrados, né, na corrente principal da sociedade. Na verdade, uma boa parte desses guerrilheiros eram analfabetos, porque as lideranças das Farc não estavam minimamente interessadas em escola para os combatentes. Tipicamente eram camponeses, que eram pessoas que viviam em aldeias, que eram arrebatadas e vamos em frente. Eles eram analfabetos. No momento que teve o armistício, eles tiveram acesso à escolarização. Aqui, o que eu vou mostrar para vocês é uma comparação entre pessoas que foram alfabetizadas precocemente, isto é, adultos da mesma idade, mas que foram para a escola desde a idade correta, pessoas cuja alfabetização foi tardia, isto é, pessoas que estavam lá na mão das Farc e foram alfabetizadas tardiamente, e analfabetos. Isto foi feito. O que foi testado aqui qual é a pergunta era, tem diferença na densidade de substância branca e cinzenta nesses 3 grupos? E tinha uma segunda que foi feita apenas naqueles que foram alfabetizados, tiveram alfabetização precoce, foi a tratografia e a imagem por difusão, a ressonância por difusão. Bom, o que nós vemos aqui? Quando você compara analfabetos e alfabetizados tardios em relação ao volume cerebral, substância branca e substância cinzenta. Adivinhem quem aumentou de volume? Que substância cinzenta aumentou? Aquela mesma que vocês já viram em azul lá atrás. Aquela que está envolvida no processo de reconhecimento de formas mais elaboradas. Aqui é o caso das letras, me parece. E surpresa de novo, ou melhor, não é nenhuma surpresa, né? Na mesma região temporal. Isso aqui é importante, porque isso mostra que a reciclagem, ou, na verdade, a atribuição de uma outra função para essas regiões cerebrais pode se realizar ainda que o processo formal de escolarização tenha acontecido mais tardiamente, como aconteceu com esse pessoal que fazia parte das Farc, né? E se você for olhar, né, esse aumento de densidade de substância cinzenta, ele tem relação com diferentes testes cognitivos. Tenho aqui, matrizes progressivas, expande dígito, nomeação, fluência verbal. Vocês estão vendo? Quanto maior a densidade, melhor o desempenho nos testes. Mas esse é um outro ponto, vale também para o aumento na substância branca. Tá certo? Agora, quando você vai comparar, né, a conectividade entre analfabetos e alfabetizados tardios, existe uma diferença, e a diferença é particularmente nas áreas visuais terciárias. O que eu estou dizendo com todas as letrinhas para vocês você tem uma diferença no volume, que é o que está mostrado aqui, mas além desse volume adicional, é o que está em azul, hein? Todo mundo aqui é conectado, né? Porque se é analfabeto, você também não tem nada. Tem, né? Mas tem menos, não tem o que dizer. Então, vendo, olha, o que está em azul aqui é uma conectividade a mais naqueles que foram alfabetizados tardiamente. Então, voltando, o processo formal de escolarização pode levar a uma mudança no volume de regiões cerebrais discretas e pode aumentar a conectividade dessas regiões, que é o que vocês estão vendo aí. Então, sim, alfabetização modifica o cérebro, que era a pergunta do professor Gameleira. Modifica ou não modifica? Modifica. Tanto do ponto de vista estrutural, como do ponto de vista funcional. Você recruta diferentes regiões de acordo com você ser ou não alfabetizado. Podemos parar por aqui, mas não vamos parar por aqui, porque eu acho que tem mais a falar aqui.
Com a sua permissão, meu caro professor, a pergunta eu acho que, em parte, pelo menos, foi respondida, mas eu acho esse assunto tão interessante, se vocês não se importarem, eu gostaria de continuar. Claro que sim, a aula está sendo absolutamente formidável. Tem um ponto em relação a isso que é assim. O processo de escolarização modifica o desempenho em teste cognitivo? Sim, modifica. Isso não é nenhuma novidade. Agora, ele modifica, a primeiríssima razão para isso seria a seguinte: se você for pensar em como. Porque vocês sabem, todos sabemos, que este aqui é um planeta, que existem outros planetas, que existem estrelas, galáxias. Se você for para o outro lado, que existem criaturas vivas muitíssimo pequenas, que são as bactérias, e menores ainda, que são os vírus, e para um grupo seleto, do qual nós fazemos parte, ainda menores, que são os prions. Né? Então, você sabe de coisas que você realmente não viu, ou pelo menos não viu pessoalmente, de uma maneira concreta. Para o homem primitivo, o mundo era o que podia enxergar em volta. Fora dali não tinha mundo. Num certo sentido, isso também acontece com pessoas com baixa escolaridade, né? O ponto aqui é o seguinte: quando você, no processo de alfabetização, você vai recrutar, você vai ter que recrutar domínios cognitivos. Então, nós pensamos muito nisso aqui, olha. Visoespaciais, e precisa mesmo, né? Visomotores, você vai escrever, você vai ter que estar lá, escrevendo e monitorando o que você está fazendo. A função executiva, que é a sua capacidade de decidir, né? Se aquilo que você está vendo é diferente do que você tinha visto anteriormente, se aquilo faz sentido e assim por diante. Todas essas informações vão ser colocadas na memória, em duas memórias, na verdade. A verbal, que você ouve, e a visual, as letras que você vê, as palavras que você vê, por exemplo. E, adicionalmente, você tem uma maior prontidão fonológica. E aqui está uma explicação para aquela diferença nas portuguesas em relação à repetição de palavras e não palavras. O processo de educação, para 6 alfabetizadas, com toda certeza, melhorou a prontidão fonológica delas. Por isso que elas foram melhor, e particularmente melhor em relação à repetição de não palavras. Elas já tinham treinamento. A escolaridade formal fez isso para elas. Tá certo? Isso é uma coisa. Então, isso é o processo em si. O que ele precisa de cérebro para se realizar. O que você precisa para ler e escrever. Mas aí é que está, a escola vai além disso, né? Na verdade, você pode falar numa cultura da escola. A qual cultura ela é fortemente baseada em algumas premissas. Não estão todos aqui, eu só coloquei o que eu achei mais assim importante para hoje. Que é assim, você valorizar e recrutar a memorização de informações, o que é essencial, particularmente nas primeiras etapas da escolarização. E este é um aprendizado em degraus, vocês sabem disso, né? Você começa lá no bababá, babá, babebi, bobu, depois vai lá para gata, depois vai a gata é bonita e vai indo para isso ao degrau, né? Mas ela tem uma outra coisa, isso vai funcionar para toda a sua vida. Ela te permite, a uma certa altura, descobrir que uma solução que serviu para o problema A também pode servir para o problema B. Ou seja, você generalizou estratégias, né? É claro que você tem que levar em conta uma outra coisa. Eu vou falar de desempenho em testes cognitivos. A dureza desses testes é que eles são muito intensamente baseados nisto aqui. E isto aqui, como nós acabamos de ver, é recrutado no processo formal de escolarização. E, claro, tem uma outra coisa, e eu vou voltar a isso no devido tempo, que é a qualidade do aprendizado, que é muito variável, todos sabemos disso. Né? Eu quero dizer assim, dentro do mesmo país, do mesmo estado, da mesma cidade, você pode ver tremendas variações na qualidade do ensino. E aqui eu estou falando do ensino básico. Né?
Faz alguns anos, juntou um bando de brasileiros e mexicanos, colombianos. Eu pus aí Clube das Maracas, porque era só latino-americanos, para fazer essa revisão, né? Era a neuropsicologia da cognição sem a leitura. Em outras palavras, a neuropsicologia do iletrado. Eu não vou pegar tudo que nós colocamos aí, mas são algumas coisas para ilustrar um ponto. Antes disso, vocês podem pensar, mas olha, tá legal, isso aí é muito interessante do ponto de vista de entender evolutivamente, do ponto de vista de funcionamento cerebral, é maravilhoso tudo isso, mas está desaparecendo. Tá desaparecendo. Eu coloquei aqui, ó. A taxa de analfabetismo, obviamente é só adultos, né, e idosos, num período, isso aqui foi década a década, a partir de 1970, ela está caindo. Se você for olhar, em 1970, 37% da população adulta era analfabeto. Em 2015, 15%, ou seja, tinha caído para mais da metade ao longo de todos esses, vamos aí, 35 anos, 45 anos. Mas ainda assim, 15% é muito. Isso é uma coisa. A outra coisa é, dependendo de onde você vive, esses 15% são quase zero. Esse é o lado bom. Mas dependendo de onde você vive, é bem mais do que 15%, particularmente para idosos. Então, eu não acho que investigar a neuropsicologia da iletalidade seja uma coisa tão assim, fadada a desaparecer, porque não vai ter mais. Bom seria, mas eu não acho que tão cedo vai haver esse desaparecimento. Eu vou pegar como exemplo, que isso foi extensamente estudado, o mini exame de estado mental e a escolaridade. Então, aí os itens, eu acho que todos aqui já conhecem esse teste, né? Ele é muito popular. E aqui, o que você pode esperar de antemão, que uma pessoa com baixa escolaridade, ou analfabeta, no caso, não seja capaz de fazer. É lógico que ela não vai ser capaz de atender um comando escrito. Menos ainda de escrever uma frase, que nem está aí porque seria ridículo. Ela pode ter dificuldade no cálculo. Porém, quando você vai ver grandes populações, você vai ter uma surpresa. Isso aqui, olha, é o desempenho médio no mini exame de estado mental em pessoas com baixa escolaridade, né? Vocês estão vendo aqui uma coisa, que ele varia de acordo com a faixa de idade, isso aqui foi feito no Rio de Janeiro, né? Então, entre 65 e 84 era 17, né? O score final, e para pessoas com mais de 84 era apenas 14, né? Mas ele pode variar. Dentro do mesmo país, por exemplo, esse daqui aqui é do México, são três etapas, né? Três estratificações por idade, desculpe. Vocês estão vendo que quanto mais idosa a pessoa, menor o grupo, né? Na verdade, menor é o score. Nós podemos pensar em algumas coisas a respeito disso. Se for o caso, eu queria voltar mais tarde, né? O ponto aqui é outro. Nesses estudos que se viu, além daquilo que a gente esperava, apareceu mais coisa. Apareceu orientação temporal, como um subitem onde existe uma boa probabilidade que uma pessoa analfabeta se saia mal, isso não quer dizer nada, quer dizer só que ela é analfabeta. Na repetição verbal, nem aqui, nem ali, nem lá, no nosso caso, né? E no comando verbal, aquele em 3 etapas. Isto aqui é problemático, né? Isto aqui é problemático. Mas isso pode ter a ver com a própria, com a ausência da cultura da escola e com o ambiente onde mais provavelmente uma pessoa analfabeta vive. Tá certo? Isto aqui foi o primeiro estudo que a gente fez sobre o Ministério do Estado Mental, né? Então, tinha lá analfabetos, foi uma coisa horrorosa para você conseguir juntar na cidade de São Paulo, nas áreas metropolitanas. Eu não sei qual é a experiência de vocês, mas a nossa foi bem difícil.
Jovens, esqueça. A duras penas nós conseguimos 6. Idosos, não. Idosos até que nós conseguimos mais, né? Ou adultos. Mas, em geral, é muito difícil você conseguir, né? Que eles recrutar, não, eu quero dizer, sem alteração cognitiva, que isso, é claro, é critério de exclusão, tá certo? A gente vê aquilo que já tinha se visto anteriormente, né? Que eu tinha mostrado anteriormente, desculpa, na verdade, isso aqui é anterior. O score final médio depende da faixa de idade. Jovens e adultos se saíram melhor do que idosos. E, interessantemente, isso de jovens se sair melhor também se manteve para a faixa de escolaridade baixa, isso quer dizer entre 1 e 3 anos de escolaridade, para a média, que é de 4, nesse estudo, hein, que é de 4 a 8 anos, mas ela vai se apagando. Vocês estão vendo aqui, olha, pessoas com média e alta escolaridade, né, aí, a partir de mais ou menos os 8 anos de idade, elas vão comprimindo o efeito. E isto aí não é por acaso. O que vocês estão vendo aí é um efeito de teto. Como já era esperável, isso não é nenhuma novidade, um mini exame de estado mental, se você for olhar, embora seja útil, seja popular e tudo mais, ele não recruta tanta cognição assim. Então, dá para você levar de outra maneira. E aqui, eu coloquei o que nós vimos nos 3 grupos, né? Então, o grupo que tem essa linha mais espessa, né? Mais larga, é o de alta escolaridade. Vocês estão vendo como era esperado, quase todo mundo chegou no auge. Você espera isso no teste rastreio, todos sabemos disso. Todo mundo que que vai investigar pessoas altamente escolarizadas, pelo mundo afora, vai encontrar mais ou menos o mesmo desempenho. Isso significa que pessoas altamente escolarizadas não diferem muito entre si e que, como esperado para um teste de rastreio, elas mostram um efeito teto, elas se saem muito bem. O problema seu não é esse. Seu problema é uma pessoa altamente escolarizada que não se sai bem no teste de rastreio. Agora, para o grupo com escolaridade média, as coisas já foram. Ele ainda tem uma distribuição que tem, vocês estão vendo aqui, olha, essa linha mais estreita aqui, ó. Ele tende a ir subindo. O nosso problema não está aqui, o nosso problema está aqui, ó, nos analfabetos. Vocês estão vendo essa curva? Se você normatizar essa curva, você obtém isso aqui. Em outras palavras, esta curva aqui é uma curva bimodal. Vocês sabem disso. Quando você vê uma curva bimodal, você pode pensar assim, eu achava que era um grupo relativamente homogêneo, mas não é. Eu estou vendo 2 grupos diferentes. O que eu estou vendo aqui é uma superposição de 2 grupos cuja característica em comum é o analfabetismo. Então, assim, se os 2 são analfabetos, como explicar essa bimodalidade? Aí entra uma coisa, nós não fizemos essa investigação especificamente aí, mas que é uma outra coisa, que é o proxy, o substituto da escola, que é a ocupação, no caso dos idosos, qual foi a ocupação ao longo da vida, no caso dos adultos, é qual a ocupação que é a maior parte do tempo de trabalho, que ele está trabalhando. Vamos lá, pessoal, vamos usar um pouquinho a imaginação. Vocês acham que não faz diferença vamos pegar 2 analfabetos? Um é camelô e o outro carrega sacos num armazém de grãos. E esta é a função dele. Vocês acham mesmo que ao longo do tempo o desempenho entre os 2 vai continuar igual, já que os 2 são analfabetos? Não, não vai. E isso poderia explicar, e incidentalmente, isso poderia explicar uma outra coisa. Por que, diferentemente de pessoas bem escolarizadas, o desempenho de pessoas analfabetas nos testes cognitivos é tão variável, como vocês estão vendo aí nessas curvas bimodais? Nessa curva bimodal, na verdade. É porque
o analfabeto é mais dependente de outras coisas, já que ele não teve escola, são outras coisas. A ocupação dele, a exposição a estímulos e assim por diante. Incidentalmente, não dá mais para provar isso, porque a janela já fechou nesse caso, isso poderia justificar aquilo que foi visto aqui no Brasil, no México, que é assim, pessoas com o mesmo nível de escolaridade, mais estratificadas por idade, mostram que os mais idosos se saem pior. Isso aí você pode pensar, tem processo de envelhecimento, a cognição fica mais lenta, isso, aquilo, outro. Mas tem uma coisa, mesmo as de meia idade, que não são idosas ainda, também, comparando com os jovens. Uma explicação possível, mas eu queria deixar claro que isso é um chute nesse momento, é que os jovens, ainda que analfabetos ou com muito baixa escolaridade, estão mais expostos a estímulos mais variáveis do que estiveram as gerações anteriores. Tá certo? Aí você pensa, o minimento não serviu, não rolou, vamos fazer um outro teste. Então, entra em cena o neuropsi. No neuropsi, eu vou mostrar para vocês, é um teste mais extenso do que isso, mas eu vou mostrar o que aparentemente era muito simplesinho, que era assim, você imitar, nos dois primeiros casos, posições da mão esquerda e da mão direita separadamente, né? Isso aqui, ou alternância de movimento, ou reação oposta. Então, você mostra o dedo, o sujeito fecha o punho. Você fecha o punho, ele tem que mostrar o dedo. E é isso, né? Você pensa, isso é bico. Não, não foi bico. Não foi bico. Pessoas com analfabetas, nesses testes motores, se saíram pior... E não mostra um gráfico. Oi? Se saíram pior do que pessoas com uma escolaridade baixa e mais ainda do que pessoas altamente escolarizadas. Então, você tem um problema aqui, né? Vamos passar a um outro aspecto da cognição, a linguagem. E aqui se preparem para algumas coisas. Primeiro, o teste mais simples de linguagem que existe é a fluência verbal, mas você pode escolher ou categoria semântica ou fonema, o que você quiser. Tanto faz. Tanto faz não, mas você pode usar um ou outro ou os dois, como você preferir. Eu aconselharia quem está trabalhando com populações com escolaridade mínima, se possível, a passar ao largo da fluência verbal fonêmica. Isso aqui foi feito na Índia, né? Então, analfabetos, as amostras não são muito grandes, vocês estão vendo? Olha, 30, 30, 30. Analfabetos, 5 anos de escolaridade ou mais até 10, ou 10 anos ou mais de escolaridade, né? Olha, se você for olhar a categoria usada aqui como previsível era de animais, tem diferença, estão vendo? Olha, analfabetos geraram 21 animais, pessoas altamente escolarizadas, ou 10 anos, a que foi considerada altamente escolarizada, geraram 26,77. Tem uma diferença aí. Beleza. Agora, não é uma diferença assim. Agora, olhem fonema. Olhem a monstruosidade. Aqui, a diferença era alguma coisa em torno de, puxando um pouco, de 5 pontos, sobre, vamos estabelecer aqui uma base de 21. Aqui, a diferença era quase 4 vezes maior. E pior, mesmo para o grupo intermediário, que não tinha saído tão mal no teste de categoria semântica, você vê uma diferença grande. Por que acontece isso, né? Porque quando você usa fonemas, você obviamente está forçando que a pessoa use estratégias às quais ela não está habituada. Ela vai ter que usar um outro sistema, que não é de palavra completa que ela vai repetir, onde, aliás, ela pode ir mal. É de pegar aquele som e tentar achar a palavra para encaixar no início. Por exemplo, de cadeira, casa, e assim, cachorro, assim por diante, né? Então, você vê aí um problema. Mas mesmo se você for pensar
na categoria animais, você ainda tem um problema. Porque olha aqui, ó, lembra que eu falei, para a pessoa analfabeta, o universo é o que está em torno dela, mais ou menos isso? E então ela vai provavelmente gerar animais que ela já viu de alguma maneira. Você não. Você viu os animais que estão à sua volta, cachorro, gato, vaca, boi, cavalo, o que você quiser. Mas você pode ter ido ao circo, ao zoológico, né? E você viu outros animais, né? E você pode ter visto lá livros. Você teve acesso a isso. Ou naqueles programas Discovery, Vida Selvagem. Então, em outras palavras, nós estamos falando de estímulos aos quais você, que é altamente escolarizado, teve múltiplos acessos, enquanto essas pessoas com baixa escolaridade tiveram que ficar basicamente restritas a isso aqui. E aí não é nenhuma surpresa que elas não se saiam tão bem assim. Agora, isso pode ter uma outra implicação. O que eu vou mostrar é só uma parte de um estudo sobre idade, educação e etnia sobre a fluência verbal de animais. Isso foi feito lá em Irvine, lá na Universidade da Califórnia, em Irvine, na ensolarada Califórnia. Olha, aqui foram incluídos, então, negros, brancos, chineses, hispânicos e vietnamitas. Eu vou pegar só hispânicos e vietnamitas, porque houve diferença ali, né? Era categoria animais. Então, animais que é possível em espanhol. Olha aqui, ó. Cavalo, perro, né? Cachorro, pássaro, tigre, galinha. Isso aqui é o equivalente em vietnamita. Vocês estão vendo como é curto? Porque o vietnamita é uma língua, é um idioma tonal. Então, um xó e xô são coisas bem diferentes. Isso pode aumentar a dificuldade. E não surpreendentemente, o que você vê, né? São mais curtos. Nós estamos falando de um teste de tempo. Isto aqui é a medida nos primeiros 30 segundos e nos últimos 30 segundos do teste de fluência verbal. O que está em preto, vietnamitas, em branco, em chinês, em inglês e em espanhol. Vocês estão vendo a diferença? É grotesca, né? Aqui, o espanhol já começa perdendo nos primeiros 30 segundos. Mas tem mais uma coisa que pode ter a ver com o idioma. Isto aqui é a diferença para os dois grupos. O de baixa escolaridade são os quadradinhos vazios e o de alta escolaridade, que são os círculos cheios. O que nós estamos comparando é o desempenho entre os dois grupos, em relação à educação, né? Comparando jovens e idosos. E o que nós vemos é que mesmo aqui você tem uma diferença. Olha aqui, enquanto para os negros, né, as coisas vão parelhas. O que eu estou dizendo é você prevê um certo declínio com a idade. Não se esqueça que o idoso tem um processamento cognitivo mais lento. Só um parênteses aqui, professor Gameleira, que assunto que é a cognição no idoso normal, hein? É uma coisa impressionante, mas não é o caso aqui hoje. Você pode ver uma coisa muito mais acentuada no declínio, eu quero dizer, nos chineses com alta educação, quando você compara jovens com idosos. Mas, paradoxalmente, comparem isto aqui, olha, isto aqui. Os idosos chineses e caucasianos de baixa escolaridade tiveram desempenho melhor que os jovens. Porém, prestem atenção, olha a variação aqui, ó. Aqui nem tanto, aqui está bacaninha, mas esta aqui é impressionante, né? Para os vietnamitas é a mesma história. Então, tem uma certa, além da escolaridade, você pode ter um impacto no desempenho cognitivo da cultura. Cultura aqui significando o idioma da pessoa, tá certo?
Nós já fizemos isso aqui em São Paulo, lá na Vila Clementino, lá na Escola Paulista de Medicina, e surpresa, ou melhor, surpresa nenhuma, né? Indivíduos normais em relação a... Então, tinha lá jovens e idosos, nós fizemos essa comparação, com essa estratificação por escolaridade. E o que nós verificamos foi, não é nenhuma surpresa, eu garanto. Quanto maior, vocês estão vendo aqui as médias, ó, ela começa lá em 11,9 e vai até 15,8. Um P altamente significativo quando você compara a autoescolaridade com analfabeto. Não tem diferença entre analfabeto e baixa escolaridade, isso é até 3 anos, mas a partir de 4 anos a coisa começa a decolar. E isso tinha um paralelismo, como também já tínhamos visto anteriormente, com o mini-exame de estado mental. Esse é um outro estudo, não é aquele que eu mostrei anteriormente, tá certo? E tem uma outra coisa ainda, né? Quando eu falo que neurologia do comportamento é cultura, ninguém acredita, mas é. O que eu estou mostrando para vocês aqui é o seguinte, olha. Isto aqui é um mosaico do período helenístico clássico. Na verdade, é de Alexandre o Grande. É uma batalha. O que vocês estão vendo em ponto maior aqui é esta parte aqui, ó, do mosaico. Vocês estão vendo ele lindamente representado como uma coisa assim, você vê uma profundidade, é só comparar este aqui, olha, com esse daqui, ali atrás. Então, na cultura helenística clássica, você via uma representação da tridimensionalidade. Esses dois aqui são da Idade Média, da Baixa Idade Média e da Alta Idade Média. Vocês estão vendo aqui, não tem essa profundidade. Em outras palavras, não existe a perspectiva. Na realidade, a perspectiva, pelo menos na arte ocidental, ela só reapareceu, porque ela já tinha aparecido na cultura clássica antiga, a partir aí do século XV, a partir de Florença, que é o que vocês estão vendo aqui claramente. Ó, isso é bem primitivo. E só para chamar a atenção de vocês, isso aqui é de pintores naíves modernos. O pintor naive, vocês podem notar, Rousseau, quem vocês quiserem, frequentemente eles têm dificuldade em representar a tridimensionalidade. Isto aqui é um ponto. Isto aqui é um ponto. Porque nós podemos imaginar o que vai acontecer do ponto de vista de desempenho. O que eu vou mostrar muito rapidamente para vocês é o desempenho de uma mulher com 1 ano de escolaridade, que foi atendida lá. Ela não era demenciada, nada disso, não é esse o ponto, hein? Bom, a gente tem uma bateria padrão, né, a qual bateria padrão inclui essa figura semicomplexa, que ela copiou até, isso é a cópia, hein? Cópia. Ela copiou até razoável, se você for olhar. O relógio dela é meia boca, mas relógio eu queria dizer para vocês, tem influência, não tem o que fazer. É influenciada pela escolaridade. Ainda assim, tem uma coisa, se você olhar para este desenho aqui, ó, você vai dizer, não, isso aqui é um relógio, ele está mal feito, mas eu reconheço que isso aqui é um relógio, né? Na verdade, o que ela fez foi outra coisa, ela rodou o papel, vocês estão vendo? Os números, vocês não fariam isso, eu tenho certeza. Vocês colocariam os números sempre na vertical ao longo do círculo. Ela não. Ela roda o papel e vai colocando dirigidos para o exterior do círculo. Isso fica bem claro aqui, ó, no 7, no 8 e no 9. E aí veio o cubo. O cubo foi uma tragédia. Foi isso que vocês estão vendo. Ele é desproporcional ao desempenho na figura semicomplexa e no desenho do relógio. O que é que isso tudo quer dizer? Isso tem a ver com aqueles pintores medievais da Alta Idade Média, e um pouco também na Baixa. Isso tem a ver com uma coisa, a representação tridimensional supõe um aprendizado. É isso que eu estou falando. Com isso, eu quero dizer que tem testes que você não deveria perder tempo aplicando em pessoas com baixa escolaridade. Elas vão se sair mal. Você já pode saber de antemão. Um bom exemplo está aqui, o cubo. Vai ser ruim. Tá certo? Então, quando você vê pessoas com baixa escolaridade e você quer testar,
você precisa tentar estabelecer qual a estratégia. Então, antes de conseguir, professor Gameleira, eu fico preocupado com o tempo. O senhor me avisa quando o meu tempo estiver esgotando? Paulo, você não tem tempo. Você tem o tempo que você quiser. Eu estou, no bom sentido, perplexo. Eu nunca havia pensado sobre esse tipo de prisma. Como é Então, que eu eu tiro estou o tempo? ainda metabolizando. Eu queria só pedir para alguém que está com o microfone aberto fechar o microfone. Então, eu estou realmente como um analfabeto que está sendo apresentado à linguagem escrita. É Ah, realmente um negócio tá, formidável. Então, pode falar o tempo que você quiser, você está livre tá e a bom. gente está aprendendo muito. Olha, então, assim, como resolver o problema? Testes convencionais são enviesados pela educação. O que eu posso fazer? Ou eu uso ponto de corte corrigido, foi o que nós fizemos com o Ministério do Estado Mental e com a fluência verbal animais. Nós vamos olhar pessoas não comprometidas cognitivamente, estabelecendo que tem essas diferenças, e o ponto de corte vai variar de acordo com a escolaridade. Isso é uma maneira. A outra maneira é você modificar os testes existentes. A outra ainda é você criar testes específicos para analfabetos. Vamos lá. As adaptações. As adaptações são sempre problemáticas. O que eu estou mostrando muito rapidamente aqui são duas adaptações diferentes. Uma é para o mandarim, né, para testar lá os analfabetos na China, e a outra é a versão de Bangla, né, de Bangladesh para o exame de estado mental. O que eu vou mostrar aqui é o que foi feito. Aqui tem alguns problemas. O primeiríssimo deles, que aliás é nosso também, lá na orientação temporal. Qual é a estação? Pessoal, não tem a menor graça você perguntar isso no Brasil, a não ser que seja no meio da estação. Quer dizer, hoje qualquer pessoa na cidade de São Paulo fala, nós estamos no inverno, é claro, né? Isso porque estava frio a hora que eu saí de lá, mas se tiver calor, pode ser que alguém ainda hesite, né? Na China, ficou a hora. Em Bangla, ficou a hora. E eu fiquei feliz da vida, porque na nossa versão para o Brasil, eu substituí estação por hora, né? Depois tive essa grata surpresa de ver que mais gente teve a mesma ideia por aí afora, né? O set seriado. Na China, ele foi substituído por essa série de fonemas aí, o Jin, Mu, Shu e Huotu. Isso aí não é cálculo nenhum. Isso aí é mais ou menos como se fosse o nosso, aqui no Brasil, a gente fala unidunité, salamemingue. Eles estão repetindo alguma coisa das crianças. Em Bangla foi apresentado um problema prático, né? Então, o problema é assim: um homem tem 20 táxis, ele gasta no TAI 3 para uma corrida de rickshaw. Quanto é o troco? E por aí vai. Os objetos que nós mantivemos aqui no Brasil, o lápis, ou a caneta e o relógio, eles foram considerados para a China rural e para Bangladesh como objetos que não fazem parte do dia a dia. Os chineses mantiveram o relógio, na verdade, mas eles substituíram o lápis, que aliás por lá usa o pincel, né, em geral, por um botão. Em Bangla ficou um copo e uma colher, que são objetos mais do dia a dia. E aí vem o comando escrito. Sempre o problemático comando escrito. Na China foi imitar. Na verdade, na China tinha um problema adicional. O fecha os olhos em chinês parece que ele tem duas interpretações. A segunda interpretação é de que alguém morreu, né? Quando você fala você está morto. Não é legal para um teste de rastreio. Então era assim: o examinador cruza os braços no peito e o examinando imita o gesto, né? Em Bangla era só levantar a mão direita, né? Pessoal, eu não vou continuar as adaptações aqui porque não vem ao caso, mas vocês estão vendo uma coisa aqui. É adaptação. Agora, você pode licitamente se perguntar, essas adaptações, todas elas, algumas sem dúvida estão se mantendo fiéis ao espírito original, mas todas estão? Provavelmente não. Então, é um teste modificado mesmo. Ele não foi adaptado, ele foi modificado de verdade, né? E aí teve esse teste, o RUDAS, que tem uma versão no português brasileiro, feita por Narema
Araújo e colaboradores, lá no Rio, que ele é mais ecológico, né? Então, a memória são 4 itens de compras, você nomear a parte do corpo e assim por diante, né? Agora, ele tem uma coisa que, para baixa escolaridade, eu diria que não é a melhor do mundo, que é a cópia de um cubo, né? Porque isso tem influência da escolaridade. Uma segunda, que é a influência de animais, e essa eu posso... Quer dizer, eu posso garantir para a Vila Clementino, mas tem influência da escolaridade. De qualquer maneira, esta versão teve aí se você for olhar a área sob a curva, ela até que assim, ela tem um razoável nível de sensibilidade e especificidade. Então, essa é outra possibilidade quando você está lidando com analfabetos, ou pessoas com muito baixa escolaridade. Isso aqui foi feito usando esses testes aqui, ó, tá certo? Então, né, o Tolkien, a fluência de frutas, spam, e isso aí mostrou neste grupo aqui, onde você queria distinguir, né, pessoas cognitivamente intactas, de CCL, de demência inicial, ele mostrou um poder de discriminação. Você está vendo aqui as idades, elas são equiparáveis. Ele mostrou um poder de discriminação razoável. Agora, o ponto de corte ainda está vendo? Para todos esses, a área sobre a curva foi acima de 0,8, que é bastante boa, né? Ele discriminou. Então, assim, a pergunta era: tem relação entre escolaridade e desempenho nos testes cognitivos? Sem dúvida. Vocês acabaram de ver. Na verdade, tem testes que você só vai fazer bem se você for para a escola. Vide o cubo. E eu diria, vide em parte o desenho do relógio, né? Tem uma coisa sobre isso ainda, que é assim, não é só o processo de escolarização. O que eu vou mostrar para vocês é a comparação de crianças. Algumas ficaram em casa até a hora de ir para a escola, no Centro de Educação Infantil. Outras estavam em casa, mas os pais liam para elas, e liam conteúdos diversos e assim por diante, né? E foi feita uma ressonância com tensor de difusão entre crianças mais expostas e menos expostas. E o que se verificou é que existe sim uma diferença, particularmente em duas coisas, né? No fascículo arqueado, tanto o anterior como o posterior, que vocês estão vendo aqui, tá certo? Como no fascículo fronto-occipital inferior. Ou, colocando de outra maneira, todas essas áreas, elas mostravam uma maior difusão nas crianças que já na pré-escola estavam sendo expostas à leitura. É claro que elas não tinham alfabetizadas ainda, mas os pais já liam para elas. E tinha uma interatividade aí. Isso aí é mais do que a escola da qual nós estávamos falando até agora, tá certo? Mas isso vai manter essa diferença de desempenho ao longo de toda a vida, né? Tem uma coisa só que eu queria falar sobre isso, né? A gente sempre pensa, a pessoa bem escolarizada vai ter um declínio menor. Na verdade, não obrigatoriamente. Isto aqui foi feito no Karolinska. Então, ela comparar os anos de escolaridade, por ali começa em 10 e vai para cima, né? E o desempenho cognitivo em 2 períodos de tempo. Você espera um declínio com o tempo. E o que vocês estão vendo aqui é uma coisa paradoxal. Pessoas altamente escolarizadas, estão vendo aqui em cima, ó, tiveram um declínio mais intenso. É embaraçoso isso, né? Quanto maior era a educação. E isso do ponto de vista de declínio, mas para alguns testes você pode ver uma melhora ao longo do tempo. E aí só resultou num novo embaraço, que foi que pessoas com alta escolaridade tinham uma melhora em desempenho. Por exemplo, em testes de linguagem, é o que acontece, né? Só que, de novo, era menor, né? Tá vendo a diferença aqui? Do que das pessoas com escolaridade mais baixa, com apenas 10 anos de escolaridade. Então, tem uma correlação, e essa correlação aqui foi bem
forte. Isso aqui é um assunto complicado, porque, teoricamente, isso aqui põe por terra aquela ideia que nós temos a respeito da prevenção de demência via reserva cerebral ou reserva cognitiva, mas isso está por ser replicado ainda. Mas, basicamente, significaria isso, né? Que, de acordo com o seu nível cognitivo, a taxa de mudança não é paralela, né? Por outro lado, vamos lá, não é por isso que a gente vai deixar de estudar. Se você tem um declínio, você tem uma boa atividade intelectual, né? Tem uma reserva, provavelmente você vai ultrapassar o limiar da demência mais tarde, ainda que tenha um declínio, você vai estar em vantagem sobre pessoas com pouca escolaridade. Então, a moral da história é, tá bom, você pode declinar mais rápido, né, e mais intensamente. Mas, como você empurrou para frente, compensa continuar estudando. É isso que eu queria dizer a respeito disso. Agora, tem uma outra coisa aqui, que é assim, como pessoas com baixa escolaridade encaram outros aspectos da saúde. O que eu vou mostrar para vocês são duas coisas. O abuso de medicação, no caso para cefaleia, e a adição a drogas. Basicamente, resumindo tudo, o que está em azul aqui é o abuso de medicação, né? E aqui é o abuso de drogas. Olha, então assim, porque uma pessoa abusa de medicação por causa da condição subjacente, uma dor muito intensa, por exemplo, por falta de resposta, aí ela vai para coisas ainda mais sérias. E no caso da droga, ela continua, ela tem adição por causa das associações contextuais, que são um problema quando você está tratando drogaditos, e por causa da fissura. O que me interessa aqui é outra coisa. Não vou entrar na genética nesse momento, não é o caso aqui. Mas olhem aqui, ó. Baixa educação como uma maneira de você fazer escolhas ruins em relação tanto ao abuso de medicação quanto ao uso de droga. Então, você tem um risco. A educação muda isso para você, né? E estou terminando, eu prometo. Isso aqui é o que acontece com relação à ocorrência de AVC e qual é a sua inter-relação com a educação. O que nós vemos aqui vai uma amostra grande, aí tem mais de 11.000 pessoas, um segmento também grande, 25 anos, qual foi a incidência de AVC? Foi de 8%, em todo esse bando aí. O ponto aqui, então aqui está, olha, educação básica, intermediária e avançada. Os números são bons para todos os grupos, né? Mesmo no final do segmento. Agora, o que eu queria chamar a atenção é para outra coisa. Olha aqui, a incidência cumulativa de AVC para o nível intermediário, para o nível básico, desculpe, que é o que está em azul, para o intermediário e para o avançado. Vocês estão vendo o que acontece? É uma tristeza. Pessoas com baixa escolaridade têm maior chance de AVC. Provavelmente, por tratar ainda, esse é o ponto, ainda que elas tenham acesso a serviços de saúde, elas podem ter dificuldade em duas coisas: em entender a relevância de tomar determinadas atitudes para ser mais saudáveis e entender a lógica por trás de um tratamento e ser mais aderente. Quando você está falando de AVC hemorrágico, não é tão dependente, mas não tanto dessa prevenção e tratamento, olha aqui, ó, a diferença desaparece. Entenderam? Então é isso. Então, se a escolaridade modifica a expressão de doença neurológica, sem dúvida. Vocês acabaram de ver aí, tá certo? Então, essa é a resposta à pergunta. Nesse sentido, e concluindo o que eu queria falar para vocês, a relação entre alfabetização e cognição começa antes da escola propriamente disso. É aquela história daquelas crianças cujos pais liam para elas, né? Eles estavam provendo estímulos que, de uma certa maneira, já estavam preparando a criança para a cultura da escola. O processo de alfabetização, isso nós vimos, ele modifica tanto do ponto de vista estrutural como do ponto de vista funcional o cérebro, né? E sim, o desempenho em muitos testes cognitivos é prejudicado pela baixa escolaridade. Mas, lembrem aquela nossa experiência com o exame de estado mental, isso é bastante variável, porque, dependendo do teste que você está usando,
outras variáveis podem estar envolvidas, né? Você fazer teste para pessoa com baixa escolaridade é um desafio, porque provavelmente, dependendo do que você fizer, claro, você ficar restrito em algumas áreas da cognição e provavelmente você vai ter um efeito de teto alto para pessoas com escolaridade maior, tá? E, claro, a taxa de alfabetização pode estar implicada em outras coisas na saúde dessas pessoas. Pessoal, é isso que eu tinha a dizer. Obrigado aí pela atenção de vocês. Sim? Alguém quer perguntar alguma coisa? Camila, obrigado aí pelos aplausos que você está mandando. Paulo, desculpe, somente agora que eu consegui ativar o microfone e o vídeo. Paulo, eu inicialmente queria dizer que realmente você falou de um conhecimento muito novo, uma abordagem tão diferente da que a gente está acostumado, que eu confesso que eu vou precisar rever essa aula algumas vezes. Sim. Porque ela mudou conceitos que eu não esperava que mudasse. Eu esperava, quer dizer, eu tive muita surpresa realmente. Eu Sim. tenho alguns comentários a fazer, mas inicialmente eu queria saber se algum colega ou alguma colega deseja falar alguma coisa, perguntar, Parece enfim. que sim, Mirta Schinder. Ah, Mirta, tem no chat. é, Tem uma pergunta também, professor. sim. Mirta, depois Pedro. Vamos lá. Mirta, você levantou a mão. Você não pode mais baixar. Eu podia falar uma coisa aqui, Paulo? Claro. A respeito do chat, as pessoas sempre elogiando muito. E o George Fabiani, que é um colega que lida muito com transtorno do movimento, e Isso. ele fez a avaliação da dissertação do mestrado dele foi sobre o espectro controlado em pessoas com síndrome parkinsonianas e tremor essencial. E ele Uhum. disse que encontrou uma relação inversa entre a escolaridade e a escala PDRS motora, ou parte 3. Que é uma E que escala muito boa. isso, e que as diferenças maiores ocorreram na comparação entre analfabetos e aqueles com até 8 anos de estudo. Ele tece mais algumas considerações e pergunta: valeria a pena fazer um estudo mais profundo nesse sentido do que ele encontrou? Jorge, só uma coisa, eu não entendi bem uma coisa. Assim, você encontrou uma relação inversa. Eu fiquei imaginando o seguinte coisa: quanto menor a escolaridade, maior o score no PDRS, né? Maior é o score, né? E daí o paciente está pior, né? É. Aqui tem uma coisa que pode acontecer. Você pode ver de uma outra maneira. Jorge, você sabe que eu sou uma pessoa que nunca trabalhou na vida e não vou começar agora. Mas tem uma coisa que eu adoraria que alguém fizesse, mas isso vai meio de acordo, vai meio na sua linha. Uhum. E é assim, a minha impressão é que o início mais precoce na demência em pessoas com baixa escolaridade, que elas também chegam mais tarde para avaliação, porque existe uma complacência que é ligada a grupo sobre o que é envelhecimento normal. O que eu estava pensando quando eu estava lendo o que você escreveu aí será que também existe isso, eu quero dizer, uma complacência em relação ao desempenho motor, que é vinculada à concepção sobre o que é o envelhecimento? Eu pensaria também na parte da mesma forma que tem a reserva cognitiva, que a reserva motora funcionaria de uma maneira semelhante, né? Então, o paciente aprendeu mais ao longo da vida, isso melhorou a parte motora,
e isso vai ter uma repercussão aí na UPDRS, né? O paciente com baixíssima escolaridade, tendo talvez, aqui também pode ter um dado que eu não parei pela idade, né? Teria que fazer também esse pareamento pela idade, mas então os pacientes com baixa escolaridade, além de ter uma deficiência cognitiva maior, teriam também um aprendizado motor pior, e isso se expressaria por uma UPDRS maior no Parkinson, mostrando que o paciente está, da parte de vista motora, está bem pior do que um paciente mais estudado. Mas, assim, acabei não pondo esse achado aí, né? Porque não era bem objetivo, né? Sim. Se você tiver os dados, as imagens, eu não sei se é possível fazer isso. Eu estava pensando em outra coisa também. Você fez Hidrodate, né? Uhum. Você fez também ressonância. De ver como é isso. Como é o volume, mas isso é bem ali, né? Não sei, bem focado. Como é o volume de substância isenta e assim por diante, nas áreas relevantes, e se você pode, isso até seria bacana. Comparando pessoas com graus variáveis de escolaridade, mas com o mesmo nível, de acordo com a escala, o PDRS, de parkinsonismo, em relação ao Trodate, eu quero dizer alterações no Trodate. E ver o que acontece. Se a hipótese estiver correta, provavelmente pessoas com mais alta escolaridade teriam um Trodate pior. Jorge, se isso se confirmar, você fica me devendo essa, eu estou te avisando, hein? Obrigado, hein? Mas se tiver esses dados ainda, eu acho que valeria a pena fazer essa análise. Eu posso depois repassar aí para o senhor. Tá bom. Mita, obrigado, Jorge, aí pela. Obrigado. Mita, manda. Você levantou a mão, agora você não pode mais abaixar. Este é o problema, Mita. Fale. Ou foi acidental? Professor, tá. A Mirta vai falar? Pois é. Enquanto ela não fala, professor. Mirta, Pedro e Luana, vai. O Pedro tinha se manifestado. Só se for acidental. Pedro, manda e depois a Luana. Certo. Professor, eu queria saber do senhor. O senhor falou aí que a pessoa que ela é colocada para alfabetização mais tardia, ela pode mudar a estrutura do cérebro, né? Queria saber se a inteligência, se ela pode aumentar, porque quando a gente, inclusive nesse momento na residência eu estou na neuropediatria, essa parte do comportamento, e parece que as funções corticais superiores, elas vão se formando ali até os 13 anos de idade, a maioria delas, e a criança vai se formando o comportamento e a inteligência, você consegue quantificar com o QI, né, com as escalas de Visco e as demais, até os 13 anos. Depois dos 13 anos, você pode desenvolver habilidades, mas parece que a inteligência não aumenta, não muda. Eu queria saber se é isso mesmo, assim. Olha, tem duas coisas diferentes aí, né? Uma coisa que você vê, isso é marcante, de mielinização tardia, são vias límbico-frontais ou área tegmental frontais, assim por diante. Isso tem a ver com cognição, mas é mais com cognição social. Não por acaso adolescentes podem ser um pé no saco e melhoram com o tempo, porque eles finalmente conseguiram adquirir a cognição social. Mas, na verdade, do que você está falando, se você pensar assim, a inteligência como... porque tem várias definições possíveis. Uma definição possível seria você ser capaz de estabelecer relação entre coisas que aparentemente são não relacionadas. Isso é possível, né? Aí sim, provavelmente você ser escolarizado não vai te tornar mais inteligente. Mas aí é que tá, Pedro. Mas pode te dar as ferramentas para usar melhor a inteligência que você tem. São coisas diferentes. Você tem um recurso que você pode usar de maneira mais eficiente, porque naquele processo, no processo de escolarização, você teve que recrutar todas aquelas áreas
particularmente aquela que é a função executiva. Por exemplo, a seleção de estratégias ou a generalização de estratégias. Você usa isso para tudo em cognição. E aí, é claro, você vai para cima. Entendeu? Muito obrigado, excelente, professor. Luana, diga. Boa noite, professor. Na verdade, minha dúvida aí é muito no caminho da dúvida do Pedro, porque eu atendi, né? Eu avaliei uma paciente que já discuti várias vezes, inclusive, sobre ela. Ela parou na 3ª série de estudar quando criança. Depois de adulta, depois dos 30 anos, ela estudou, completou o ensino médio e fez um técnico. Mas os resultados dela em avaliação não seriam equivalentes a uma pessoa de ensino médio normal, está rebaixado em muitos pontos. Já se comparado a analfabetos, aí o resultado dela entra na média em vários. Então, assim, normalmente ela equipararia, no caso dela, que ela não conseguiu criar essas estratégias, é isso? Na verdade, ela pode ter um outro problema que não tem a ver diretamente com a escolaridade, né, Luana? Isso é uma coisa. Outra coisa que me ocorreu agora, eu não falei porque não tinha, né? Eu estava estressado com o tempo. Vocês já pararam para pensar no que vai acontecer daqui a algum tempo com os analfabetos funcionais? Que sentido? Pensaram? Porque isso vai ser um problema. Eu, sinceramente, quando esse povo que está saindo do 1º grau, em São Paulo, isso foi visto, acho que eram em torno de 20%, de uma área, dos alunos que estavam concluindo o 1º grau, não conseguiam extrair sentido de uma notícia de jornal. Na verdade, algumas vezes nem de uma manchete de jornal. Neste momento, eu pensei, felizmente, até eles virarem idosos, que é a minha área, eu já vou estar fora de campo. Mas eu tenho pena de quem vai pegar. Porque isso é outra coisa. Quando o ensino é de muito má qualidade, aquelas coisas que nós falamos não valem. Não vão acontecer. Provavelmente, isso é um chute de novo, você vai ver alguma coisa intermediária entre o analfabeto e o escolarizado. Na verdade, você vai ver um desempenho parecido, acho eu, com uma pessoa de baixa escolaridade. E, funcionalmente, é uma pessoa de baixa escolaridade mesmo. Né? Isso é uma coisa. Agora, sobre essa sua paciente, Luana, teria que ver assim, se ela não tem entraves nisso, né? Na seleção de estratégia, esse tipo de coisa que pudessem explicar o mau desempenho. O mau desempenho não, ela não teve um mau desempenho, pelo que eu entendi. Mas um desempenho que é aquilo que você tem aquela sensação que podia ter sido melhor. Eu esperava mais dessa pessoa. Foi essa a sua sensação? Sim, comparado com a escolaridade, esperava muito mais. Mas comparado com a idade para analfabetos, aí o desempenho dela foi bom. Então, ela não se encaixou em nenhum nem outro. E aí você tem um problema. Quando uma pessoa, você acaba uma avaliação, e a pessoa, você fica olhando e pensando, isso aqui podia ter ido melhor. Em geral, é porque tem um problema mesmo, ainda que seja razoável, aceitável, coisa que vale. Porque tem, é claro, a avaliação individual. Tamaris, você levantou a mão. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Eu ia comentar, na verdade, né, essa questão que a Luana falou do analfabetismo funcional, quanto que eles entram, né, nessas pesquisas que você apresentou, porque eu me lembrei muito de quando eu trabalhei numa UBS, e dentro de uma comunidade aqui em São Paulo, né, não foi em nenhum interior, nenhum lugar afastado, a gente está falando da metrópole, e um caso de uma moça que ela tinha, inclusive, o certificado de conclusão do ensino médio, e ela foi buscar a psicóloga, né? Ela foi me buscar porque ela falou, eu não consigo escrever. Né? E ela terminou, a princípio, a escola formal, mas
ela tinha, inclusive, depois investigou, ela tinha uma deficiência intelectual. E aí eu fico pensando, né, quando você dá aquele dado de 15%, se eles consideram os analfabetismos, os analfabetos funcionais ali, né? Porque talvez se eles entrarem nessa conta, aquele percentual, inclusive, seja maior. Não, na verdade, olha, de analfabetismo funcional, eu vi uma estatística de adultos, né? Mas em São Paulo era 21%, alguma coisa assim. 21% é um em cada 5. De todo mundo que você vê pela rua, na Avenida Paulista, onde você for. Um em cada 5 é funcionalmente analfabeto. Foi para a escola, mas não adiantou nada. A tragédia aí, nós não estamos falando de idosos, nós estamos falando de adultos jovens, pessoas de meia idade, mais adultos jovens. Essa moça que eu atendi, ela tinha 19 anos. Pois é. E o pior, em outros estados, esse percentual é ainda maior. Aqui está um problema, quer dizer, tem dois problemas. Um é que tipo de trabalho as pessoas vão fazer, primeiro. E o segundo, aí entra, graças a Deus, eu não sou neuropsicólogo, graças a Deus, porque eu fico pensando como é que vai se testar essas pessoas. Sim. É a volta dos que não foram. Vamos fazer cortes diferenciados, o problema aqui vai ser outro. Cortes diferenciados para quê? Porque com meus 8 anos é tão variável. O que eu vi das pessoas analfabetas lá, no mini-exame, vai ser generalizado. Sim. Se continuar nessa toada. E acho que, paralelo a isso, a gente vê, né, uma dificuldade cada vez maior dos jovens irem para a escola, né? E, inclusive, questionarem muito esse modelo de educação que a gente está fazendo e muitos abandonando, né? Então, acho que também tem mais esse fator, né? É esse o problema, na verdade, né? A tragédia aí é outra. É assim, essas pessoas tiveram acesso, só que a escola... eu não vou entrar nessa discussão nesse momento, mas a escola pode ter má qualidade no sentido de oferecer mal, de não exigir muito. Sim. Então, mas nem pensa, eu não sou pedagogo, eu estou fora dessa, hein? Tá bom? Obrigada. Certo. Professor Paulo, eu queria pontuar agora uma coisa. Como eu falei, assim, eu fiquei desconcertado porque teve conceitos que eu não esperava. Por exemplo, eu fiquei pensando, essas áreas cerebrais ou essas redes neurais que estão preparadas para a aprendizagem da linguagem escrita, por exemplo, elas Sim, já existiam mesmo antes de surgir a linguagem escrita. sim, E elas são só depois, recicladas. e só depois elas foram efetivamente exploradas pela cultura. Eu Isso. fico pensando que, por exemplo, a aprendizagem digital, ou mesmo a maneira como o ser humano vai lidar com a chamada inteligência artificial, provavelmente serão identificadas áreas de redes neurais para isso também. É possível que haja uma nova reciclagem, né, ao longo do tempo. Isso, exatamente. Para mim, esse conceito eu não havia pensado, mas eu fiquei assim, empolgado, fiquei com muita vontade de estudar isso. E uma outra coisa, aí se eu não tiver entendido, você me corrija, por favor. Eu entendi que a cognição, no sentido mais amplo, e a leitura e a alfabetização, elas não estimulam somente a plasticidade intrínseca dessas funções, mas elas também estimulam, por exemplo, no aspecto do Geórgio, a plasticidade motora. Eu achei isso uma coisa formidável, realmente. Eu não sei se eu entendi bem, mas Não se é. não... É de ela recrutar coisas que não estão diretamente ligadas com o processo que você imagina, com os recursos que você imagina que o cérebro vai recrutar para aprender a ler e escrever. É isso. Sim, ela pega. Porque ela pega extensas áreas da cognição, né? Não é só uma questão de... Porque às vezes pensam, não, é percepção visual mais linguagem. Lê do engano. Lê do engano. Vai bem além. Eu acho que isso é talvez o substrato neurofisiológico daquela célebre frase mens sana in corpo são. É. Então parece que há uma interação realmente muito grande e
Isso precisa ser mais difundido entre os neurologistas. É uma coisa realmente muito, como diria um paciente psiquiátrico meu, é muito ótima demais. É muito interessante, realmente, é uma coisa É, fascinante. Obrigado por essa aula, Paulo. Eu posso dizer que eu aprendi como uma criança que vai para a alfabetização e tem primeiro contato com as letras. Eu estou realmente empolgado. Muito obrigado. olha, professor, na verdade, assim, só para. Eu acho que você sabe que você está estudando uma coisa aqui. Quando o tempo inteiro você se maravilha com o que você vê. Isso é assim, você está olhando o que você deveria. E eu posso lhe dizer, nesta área de cognição, isso, a relação à cognição e escolaridade, até hoje eu não deixo de me maravilhar com o que eu vejo. Eu acho bacana, como o senhor, aliás, né? Se não achasse, eu ia trabalhar em outra coisa, sinceramente. Mas é isso, tá bom? Algum outro colega deseja fazer algum comentário, enfim. Eu vou fazer só mais um minuto, mais assim uma controvérsia e até para levantar um questionamento naqueles mais céticos. Como o professor Fernando falou aí, a gente aprende muito a linguagem, a função cortical superior mais nobre, a gente aprende muito por replicação, né? A gente aprende a falar e a ler e a escrever por imitação. Os primatas, inclusive, o professor Paulo mostrou que eles podem aprender por imitação algumas coisas. Lá atrás, o ser humano talvez não tivesse a capacidade de desenvolver uma linguagem. Ele poderia aprender, mas não desenvolver, né? E aí quem ensinou o ser humano a falar, então? Aí é um questionamento só para você pensar, né? Para uns Deus, para outros. Pedro, você não me provoque. Eu vou te dizer só uma coisa. É claro que os idiomas variam muito, mas tem alguns sons e alguns sons relacionados a alguns conceitos que são mais ou menos comuns a todos os idiomas. Aqui, meu amigo, pode ser que você esteja vendo não a escrita, não o acadiano, mas a escrita, a linguagem de quando nós começamos a sair da África Oriental. Você não me provoque. Mas Eu não sou doido, não. Esse é interessante, né? A evolução da linguagem. Mas isso é assunto para outro dia, isso aí não é. Mas eu queria só complementar um pouquinho. Outro dia eu vi uma professora de chinês e ela disse uma coisa que eu tive dificuldade em acreditar. Ela disse: chinês é uma língua muito simples, é uma língua muito rudimentar até. Ela deu lá os exemplos das variações que existem na língua e você chegou a mostrar que diferentes países, diferentes culturas e línguas têm um declínio associado à idade em velocidades diferentes. Isso mesmo. Você acha que dá para a gente dizer que algumas línguas são mais evoluídas do ponto de vista neurofisiológico do que outras? Ou você acha que Bom, toda língua é igual? e aquilo lá foi feito em Irvine, né? Pela Universidade da Califórnia em Irvine. Comparando o hispânico, o chinês, o vietnamita e tal. O que eles viram foi uma diferença do grupo. Agora, nessa diferença, a parte do idioma, você deveria considerar também que existem diferenças na exposição social e mais ainda na genética, né? Eu quero dizer, para justificar, o que eu estou te dizendo é possível que o processo de envelhecimento seja diferente de acordo com uma genética que já está vinculada àquela etnia, entendeu? E aí isso pode justificar em parte essas diferenças. Pessoal, alguém mais quer fazer algum comentário? Bom, eu queria então agradecer uma vez mais ao professor Paulo Bertolucci. Eu continuo muito empolgado e eu não tenho palavras para descrever o que eu estou sentindo, então eu estou falando de forma meio rudimentar. E eu quero dizer, Paulo, que você já está convocado para a gente depois planejar uma aula sobre cerebelo e cognição. Bacana. Você é o homem que veio para mudar as nossas mentes, os nossos conceitos. Então, muito obrigado mesmo.
Um Marcão. grande abraço a todos. Olha, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana para vocês. Aqui, pelo jeito, eu estou no Paulista Neurologia em Santos, pelo jeito vai ser chuvoso, que para quem mora em São Paulo não chega a ser uma novidade. Então, uma boa noite para vocês, né? Boa noite a todos, muito obrigado.